Essa pesquinha aqui é pra mim saber. Pra mim não falar demais. Orientação. Como tu colocaria, B? Coloca aqui pra mim. Coloca aí, tipo assim. Tipo assim, não? Eu vou ficar muito. Deixa eu ver. Ou tá muito, sei lá. É, tá muito. Tá muito. Vou colocar mais escondida. Né? É, aí tá como as perguntas? Ah, você tá pensando. Oi. Deixa eu ver. Pedro, queremos começar agradecendo por ter aceitado nosso convite para essa entrevista e queria começar falando sobre seu nome. É verdade que esse nome civil não é Pedro Júnior? É, na verdade, Pedro Júnior é o nome que um primo meu começou a me chamar quando eu era pequeno. Meu nome mesmo civil é Pedro de Jesus Santos Filho, que é o nome do meu pai, Pedro de Jesus Santos, com filho no final. Porque minha mãe sempre quis ter um menino, as meninas vieram primeiro, aí quando eu nasci ela quis homenagear meu pai. Aí eu tenho um primo mais velho, que ele é professor, e minha mãe também foi professora, foi alfabetizadora, e ele costumava visitar a gente e trazer livros de presente. Na época não tinha internet, a internet veio chegar aqui em 2010, e isso eu tinha, era 2000, tinha 5 anos, 6 anos. E ele trazia livros de presente, eu gostava de ler aqueles livros que ele trazia. Sentava lá, 5 anos já era alfabetizado, né, porque minha mãe era alfabetizadora. E aí ele falava assim, Pedro Júnior, você vai ser um artista. E eu, criança, né, achava que, sei lá, era o jeito de brincar comigo. E quando eu cresci, quando lá para os meus 18, para os meus 20 anos, quando eu comecei a entender que eu fazia arte, que eu era um fazedor de cultura, aí eu passei a assinar como Pedro Júnior, né, em lembrança dessa fala dele. Mas meu nome mesmo é Pedro de Jesus Santos Filho. E qual foi o seu primeiro contato com a arte? Como tudo começou? Desculpa que o telefone tocou. De novo? De novo. E qual foi o seu primeiro contato com a arte? Como tudo começou? Tudo começou assim na escola. O primeiro contato com a arte que eu tive foi a costura, foi a confecção de fantasias mesmo. Em 2007 eu estudava a 8ª série, hoje 9º ano, antigamente 8ª série, e o professor de língua portuguesa, que era Crispim, que foi gestor do GNI, ele estava dando aula sobre gêneros literários e estava trabalhando com a gente o gênero literário conto. E ele dividiu a sala em 3 grupos, disse que cada grupo ia trabalhar Chapeuzinho Vermelho, só que com uma temática diferente. Um grupo ia trabalhar drama, outro grupo ia trabalhar terror e o outro ia trabalhar romance, comédia, algo assim. E eu sempre tomei muito à frente assim, dos grupos de escola para fazer, para liderar, o pessoal confiava muito que eu tomasse à frente. E eu lembro que eu escrevi a história, era drama, e eu desenhei os figurinos como eu queria, só que eu não costurava na época. A minha irmã que fazia algumas roupinhas de boneca para ela mesma. Minha mãe tinha uma máquina de costura daquela de pedal, aquela de gabinete bem antiga. E aí compramos TNT, eu e minha turma, e minha irmã se prontificou a costurar essas fantasias para mim. Eu achei fantástico a arte de tirar do papel um desenho, pegar o tecido e transformar em roupa. Eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a desmanchar em casa. Toda a roupa velha que eu achava, desmanchava, tentava montar de novo, tentava entender o que era uma manga, e fui aprendendo a confeccionar. E ao longo do ensino médio, eu pegava todas as fantasias que tinha assim na escola para fazer, e até me oferecia. Fui aperfeiçoando, e quando eu vi eu já estava confeccionando. E as pessoas foram, né, descobrindo que eu fazia confecções, começaram a procurar para fazer ajustes, já fiz algumas roupas, já fiz vestidos de festa, de madrinha, mas hoje eu filtrei mais assim pela demanda, pela rotina, hoje eu só faço mesmo a confecção de fantasias. Interessante. Quando você terminou o ensino médio, qual foi o seu próximo passo? O que você quis fazer? Eu queria, na época, mudança de cidade, porque era natural, acho que ainda essa questão do jovem terminar o ensino médio, querer se mudar para trabalhar.
A vontade que eu tinha mesmo era estudar para ingressar em uma profissão que eu não tinha muito claro para mim qual profissão seria. Minha mãe, ela sempre quis que eu estudasse medicina, desde pequenininho. A maioria das minhas roupas eram brancas, ela queria mesmo que eu entrasse na área da saúde. Mas eu nunca me vi, eu nunca me enxerguei ali. E mesmo terminando o ensino médio, a maioria dos meus colegas já sabendo o que queria estudar, qual carreira queria seguir, eu não tinha isso claro para mim, eu só queria me ingressar em uma área que eu me identificasse. Na época, o ensino EAD era bem fora da nossa realidade. A maioria dos ensinos na época era presencial. Então, para um jovem que estava terminando o ensino médio e quisesse estudar, geralmente a solução era a mudança de cidade. Só que eu não tinha essa rede de apoio lá fora e eu acabei ficando. A oportunidade que eu tive para começar a estudar aqui foi curso técnico. Eu não consegui começar logo a faculdade. Então, eu fiz um curso de informática básica na Microlins Itabuna, que para mim foi um pontapé, assim, porque assim que eu terminei informática, um amigo meu que tinha um estúdio em Bicaraí, ele me convidou para trabalhar na lan house dele. E eu fui, isso em 2012. Ele trabalhava com eventos, ele cobria casamentos, aniversários, formaturas, era videomaker, né? Trabalhava com audiovisual. Então tinha a lan house e tinha o estúdio dele, tinha equipe montada para cobrir os eventos e ele finalizava o material no estúdio também. Como isso era cansativo para ele, talvez já pensando em ter alguém ali para fazer o trabalho de finalização das imagens, ele sempre me mostrava o material que ele estava editando e perguntava se estava legal, o que eu achava dos cortes, se a iluminação estava bacana, se a cor estava bacana, e ali ele sacou que eu tinha uma crítica positiva para o audiovisual. Ele pediu que eu desse uma olhada em uns vídeos de um programa que ele tinha acabado de comprar, uma versão mais recente do programa que ele usava, para depois passar para ele. E acabou que eu fiquei editando os vídeos. Saí da lan house e passei a trabalhar no material, finalizar o material do estúdio. Um tempinho depois ele fechou a lan house dele e eu já estava com vontade de voltar para o distrito, de voltar para casa, de sair de Bicaraí. E comprei 3 máquinas usadas na mão dele para tentar começar a minha lan house, tentar ver se dava certo. E fiquei editando para ele, em home office, em casa mesmo. A lan house cresceu muito, assim, em 2 anos, porque a internet era uma novidade que tinha chegado recente pela antiga OK Bahia, e o pessoal já estava começando a fazer bastante uso da internet, de redes sociais, pesquisa, mas quase ninguém tinha computador em casa, então procurava a lan house. E celular também não era uma realidade na época, assim. Então o fluxo era muito, muito, muito grande. Como eu finalizava o material no estúdio, que geralmente era trabalho gráfico, era as capas, era as mídias, era menu, que era DVD que a gente entregava na época, e também fazia muito cartaz, convite na lan house, eu comecei a sentir a necessidade de me aprofundar no trabalho gráfico. Eu usava muito o Corel e o Photoshop, que são programas gráficos muito usados até hoje, mas que a gente não encontrava um curso presencial específico do programa. O que eu encontrei foi o design e web na Microlins Itabuna. Eu fui cursar design web e me encontrei na profissão. Eu vi que ali era o que eu queria para a vida, assim, a arte gráfica, a comunicação, audiovisual. A lan house em si, ela me deu um contato muito direto com a escola, porque eu dialogava muito com os alunos que procuravam na house para fazer trabalhos e eu dava ideias, eu falava, olha, eu acho que tem que ser feito assim, qual é a proposta do professor, acho que a gente pode melhorar isso aqui e tal, que a escola mesmo, que a própria escola percebendo isso, na época a Márcia Pinheiro era diretora do engenheiro, ela me convidou para trabalhar em uma oficina no programa Mais Educação, que era um programa do governo que colocava o ensino fundamental para funcionar em um período integral dentro da escola. E eu fiquei com as oficinas de arte. Trabalhei 2 anos com as oficinas de arte. Gostei bastante. E eu não gostava de ficar limitado ao caderno de desenho. Eu lembro que na época a gente falou um pouco sobre teatro, sobre cinema, né, sobre outros tipos de arte. E isso rendeu a minha primeira curta-metragem, denominada Na Terra dos Sonhos, que era uma curta-metragem que tratava de um drama, de um luto, de uma perda, e a perda de fé dessa pessoa que estava passando pelo luto.
Na época, quando nós concluímos esse trabalho, era mês da Bíblia e a escola fez questão de exibir em um evento para a escola inteira, foi muito bacana. Tanto que no ano seguinte eu fui convidado para trabalhar como secretário. E como foi sua experiência na educação? Minha experiência na educação, eu acho que foi uma porta, assim, foi um palco para eu mostrar um pouquinho do que eu sabia fazer. Minha experiência toda na educação foi no GNE, onde eu comecei no programa Mais Educação. E depois continuei como secretário, em 2017. E eu sempre fui um cara assim, que eu gostei de contribuir para as ações escolares, para as ações pedagógicas, mesmo que essa contribuição fosse além da minha função. Eu gostava de ver dar certo. Eu gosto de ajudar, eu gosto de ver as coisas darem certo. E foi uma gestão assim, muito comprometida com a visibilidade da escola, em mostrar os talentos do seu alunado, mostrar o que os seus alunos sabiam fazer, o seu potencial. E a gente fazia uso dos eventos, gincanas, desfiles, combinâncias escolares para poder mostrar, para poder expor esse trabalho desses alunos. E é claro que quando você tem essa intenção de fazer algo grande, a gente precisa dar muito mais de si. Então, eu meio que me envolvi em tudo. Tentava ajudar o pedagógico, tentava ajudar a gestão escolar no que eu pudesse. Seja com arte gráfica, seja com confecção de fantasias. E acabou que mesmo estando na secretaria, me foi dada a oportunidade também de atuar em sala de aula. Voltei a dar aula de artes agora como professor. Lembro que trabalhei com a EJA na época. E assim rendeu a minha segunda curta-metragem, Lora, Dama de Branco, que foi inspirada em uma lenda local, né, a lenda da velha que cresce, a lenda da velha de uma perna só, que eu associei a Dama de Branco, que é um folclore assim, mundial, porque os relatos que chegavam até mim geralmente eram de homens. Quando nós fomos fazer essa pesquisa, homens relatavam ter visto essa mulher. Nenhuma mulher tinha visto a velha da esquina, a velha de uma perna só. Então achei muito parecido com a Dama de Branco. Adaptamos e gravamos com o pessoal da EJA. E na época foi bacana porque assim, a gerência de cultura reconheceu o trabalho, expôs na Câmara de Vereadores para a Floresta Azul. E nós fomos premiados na época pela gerência de cultura e pela Associação Brasileira de Animação e Cinema de Salvador, onde a gente recebeu o prêmio de pioneiros das curtas-metragens de Floresta Azul. Então foi um marco, foi bacana. Em seguida, lá em 2021, eu assumi a coordenação da escola, coordenação pedagógica, trabalhei um tempo ainda na gestão de Crispim. E sempre feliz porque a gente fez grandes coisas, assim. A gente conseguiu alcançar aquela meta de dar visibilidade que o nosso alunado, que mostrar o talento que o nosso distrito tem, mostrar o potencial que nossos alunos têm nas diversas formas de arte. E depois de uma pausa, eu passei a trabalhar na gerência de cultura, que é onde eu trabalho até hoje, que hoje é a Secretaria de Cultura. Então, grato à educação pela oportunidade que me foi dada, foi a porta, né, de entrada para mim. Conta pra gente sobre o seu trabalho com a fotografia. A fotografia, para mim, ela nunca foi um trabalho. Ela sempre foi Começou com uma válvula de escape, né? Em um momento que eu estava passando por uma condição de saúde, que eu estava ficando mais em casa e tal, e esse mesmo amigo meu, Jessé Matos, ele trouxe uma câmera para eu testar, para eu experimentar uma Canon T7i. Ele falou, deixa um tempo com você e tal, dá uma saída, vai fotografar. E aí eu comecei a convidar alguns amigos, algumas amigas, a gente ia para um lugar bacana e tentava criar, mesmo sem ter experiência nenhuma na fotografia. A experiência que eu tinha era que eu tive num tratamento de vídeo, que era sobre iluminação, sobre foco e tal, um pouco de colorização. E meio que a fotografia se tornou um hobby para mim, uma forma de expressão. Eu sou apaixonado pelo fine art, talvez também pela questão da confecção das fantasias, de ter uma ideia ali e querer realizar aquela fantasia mesmo. Cheguei a fazer alguns trabalhos, cheguei a cobrir alguns eventos, mas sou apaixonado mesmo pelo ensaio interno, por estúdio. Sou apaixonado pela luz de estúdio, que é uma luz mais dramática, que eu acho que tem mais a ver com a minha identidade, né? A questão do fine art, o ensaio Goldor, que é um ensaio
sensual, eu tenho uma certa fissura na questão da pureza da sensualidade. E talvez, por essa questão, eu sempre tratei minha fotografia com mais cuidado. Começou a ter uma procura, né? As pessoas procuravam muito para fotografar e tal, e meio que eu não consegui conciliar com minha rotina. E eu dei uma pausa nos trabalhos de fotografia, e hoje eu só faço alguns ensaios mesmo como hobby, como válvula de escape mesmo. Como você se sente fazendo tudo isso? Como eu faço algo que eu gosto de trabalhar com arte, eu gosto de trabalhar com imagem, eu gosto de criar, eu me sinto realizado, de verdade. Porque geralmente a procura é para um trabalho que eu gosto de fazer. Quando você tem prazer naquilo que você faz, te realiza. Então é um trabalho que me realiza, um trabalho que me deixa satisfeito. Como você diria que descobriu esses talentos? Na vida. Testando. Às vezes a gente não sabe o que a gente gosta de fazer. Eu sempre fui curioso, assim, né? Eu sempre tentei aprimorar. Quando eu entrei na área da informática, quando eu entrei ali na área do audiovisual, que eu percebi que eu precisava estudar mais sobre arte gráfica, eu fui me aprofundando. Minha formação foi em marketing, minha pós em design gráfico, agora terminei a minha pós em produção cultural, arte e entretenimento. Então eu sempre tentei aprimorar, eu sempre tentei ir mais a fundo, né, naquilo que me realizava, me ouvindo, né, ouvindo o que eu gostava de fazer, me realizando no que eu gostava de fazer. Se você for voltar a fita aí, desde a costura, quando eu quero fazer isso, eu comecei a buscar saber como fazia. Então eu acho que a gente precisa testar, a gente precisa, quando a gente encontrar algo que a gente se identifica, quando a gente encontrar algo que te realiza, aí você tem que se aprofundar naquilo ali, você tem que buscar conhecimento naquela área. Qual o sentimento que você tem ao olhar toda essa trajetória? Eu gosto de pensar, Yara, que eu ajudei muita gente, assim, de certa forma, né? Contribuí de alguma forma. Às vezes eu encontro alguns alunos meus, alguns amigos meus, que já foram embora, que hoje já têm suas vidas e que agradecem por coisas que eu nem lembrava mais, assim, por conversas, por conselhos, por... Eu acho que quando um talento é dado para você, quando a arte é dada para você, não é para você guardar para si, é para você compartilhar. Então eu sinto que eu tenho contribuído com o mundo de alguma forma. Você é muito admirado e muito procurado pelas pessoas. Como você se sente com isso? Eu acho legado. Eu acho que o que a gente tem é um legado. Cada um de nós. Quando você encontra o seu propósito de vida, você tem um legado para contribuir para o mundo. Quando você descobre o seu legado, o seu propósito de vida, você se sente na obrigação de contribuir para o mundo de alguma forma, assim. Então, eu não me considero uma pessoa grande, de verdade. Eu acho assim que eu já fiz grandes coisas ao lado de grandes pessoas. Então, se isso faz de mim alguém grande, esse mérito também é dessas pessoas. Eu acho que assim, o que eu tenho feito foi contribuir de bom grado com o pouco que eu sei fazer para o mundo. Tem uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito, que ela fala justo isso, que os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seu próprio fruto, o sol não brilha para si mesmo. Viver para os outros é uma regra da natureza. Então é isso, eu acho que é contribuir para o mundo com o que a gente puder fazer. Quero te agradecer, Pi, pela oportunidade dessa entrevista. Foi uma experiência incrível conhecer mais sobre vocês e sobre sua história. E obrigada de coração. Obrigado, amor. Beijão.